Glória a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Mais uma noite reunida. Independente da campanha, não estaremos aqui hoje. Mas a campanha, ela veio até hoje. E hoje a campanha, ela está se concluindo. Não é que nós estejamos encerrando, pondo fim a alguma coisa, mas está concluindo-se um propósito, um projeto, que é esta campanha. E eu creio que aqueles que tiveram durante essas 5 noites, na expectativa de alcançar aquilo que você buscou, eu tenho certeza que você, na convicção de sua fé, você vai ter de posse, porque a Bíblia diz: se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós pedirmos crendo, receberemos. E se nós temos certeza de que aquilo que nós pedimos por fé a Deus, Ele nos dará, então já temos a certeza de que está de posse, de que já está conosco. Então você vai sair hoje da casa de Deus para a sua casa, certo que a sua bênção, que a sua resposta já está de posse da sua vida. Glória a Deus. Então, amada igreja, coube a minha fazer a conclusão desta campanha com uma palavra que todas as mensagens foram extraordinárias, todas elas. E eu vejo que a igreja vai entendendo como a palavra de Deus ela é algo inesgotável. A campanha toda ela tem um tema, e é desse tema que se extrai a mensagem. 5 mensagens, com essa de hoje vai sair de um único texto bíblico. E as 4 mensagens que elas já foram ministradas, nenhuma fugiu da base, que foi o texto escolhido para ser o tema desta campanha. E nós vamos convidar a igreja para ler de novo. Glória a Deus. Agora, depois dessa campanha, se os irmãos, se a igreja, se a membresia não tiver pelo menos um destes versículos decorado, eu vou reclamar para Jesus com vocês. Eu vou dizer que vocês não estão atentos. Eu vou dizer que não estão ligando para a palavra que foi pregada, porque se o versículo é repetido, ninguém memorizar um, como é que memorizou 4 mensagens ou a 5ª na noite de hoje? Então, como o evangelho de Obed na abertura disse, já é para estar memorizado. Eu não vou nem falar decorado, né? Memorizado pelo menos um destes versículos. E o versículo que é aquele lido por primeiro, que é o versículo de número 29, esse eu acredito que a igreja toda vai sair daqui com ele memorizado. E é nesse versículo 29 do capítulo 1 do evangelho que nos escreveu o apóstolo João, que nós vamos ler de novo. Glória a Deus. E nós vamos ter uma continuação da mensagem. Não vai ser uma mensagem nova, vai ser uma sequência da mensagem que ontem ela também teve, e começou na quarta-feira. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim. Eu quero que você memorize essa expressão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não conhecia. Eu quero que você foque nessa palavra, eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Agora eu quero que você leia comigo o versículo de número 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba
e repousar sobre ele. Agora eu quero que você memorize uma pomba. Essa expressão, muitas vezes, quando nós vamos ver, nós temos uma dificuldade de usar essa expressão, a palavra pomba, porque o brasileiro é muito imoral. O brasileiro, ele gosta de dar nomes a algo que aquele nome não é próprio daquilo. E muitas vezes eu vejo que alguns irmãos, quando vão ler esse texto, quando vão dizer a palavra pomba, baixa o tom da voz, porque parece que fica com vergonha. E os irmãos já viram que quando eu leio, eu cito com mais ênfase, pomba, porque isso é um pássaro, e a Bíblia está escrevendo esse nome, e nós não podemos nos envergonhar de usar aquilo que está escrito na Bíblia, independente de que a palavra seja distorcida e deturpada no cotidiano de um povo, de uma cultura. Vamos para o versículo 33. E eu não conhecia, não esqueça da palavra conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Podeis sentar em o nome de Jesus. Amada igreja, eu sei que poderia, se aqui fosse um trabalho secular, poderia alguém dizer que estaria cansado, já estaria enfadado. Se fosse um trabalho que explorasse o físico, a sua estrutura física, já 4 noites passadas, entrando para a quinta, você diria: eu estou enfadado, hoje eu não vou. Hoje eu não vou para aquele local, porque já me cansei. Mas vocês estão aqui, porque o que vieram fazer nas 4 noites anteriores não era cansativo. As coisas de Deus, elas não são cansativas, porque as coisas de Deus, elas são espirituais. E no dia que o espírito cansar, a Bíblia deixa de ser verdade. Porque espírito, irmãos, não é natural, não é de matéria física, não é deste mundo. Espírito é uma coisa real, mas tem a sua origem em Deus, e Deus, ele não cansa, não se enfada. Espírito, ele não tem fado. O que tem fado é a carne, o que tem fado é a natureza humana, aquela que é pó, que é barro. Mas o espírito não pode se enfadar. Porém, o espírito pode ficar sufocado. Ele não se enfada, ele não se cansa, mas ele pode ficar sufocado pelo cansaço da carne, pela fraqueza da carne. É por isso que muitos crentes não conseguem vir alguns cultos em sequência, e ele não tem às vezes outro impedimento. Não é por causa de um trabalho que coincide com a hora, não é porque teve que cuidar de alguém que estava doente, uma criança que ficou doente. Não há aquele impedimento. Estaria com toda a condição de vir para o culto, e não consegue vir 2 cultos seguidos. Tem crente que não consegue vir 2 cultos seguidos. Ele não consegue. Se vir um culto hoje, ele não consegue vir amanhã. E ele já está decidido que não vem no dia seguinte. Não é por causa do cansaço do espírito, é por causa que o espírito está sufocado pelo desânimo da carne, pela fraqueza da carne, pelo desinteresse da carne, porque este lugar não traz interesse para a carne. A nossa natureza humana, o físico, não tem nada aqui para despertar o interesse para ele. Mas o teu corpo só vem porque tem algo que desperta o interesse do teu espírito, da tua alma. Porque aqui tem alimento para o teu físico, alimento para a tua alma. Aqui tem algo interessante e necessário para a tua natureza espiritual e não para a tua natureza humana. Mas como o teu espírito está dentro do teu corpo é parte da tua existência. Teu espírito está avivado, está fervoroso, está interessado em vir à presença de Deus, a casa de Deus. Ele arrasta teu corpo, ele impulsiona teu corpo.
Assim, pastor, mas o Espírito está dentro do meu corpo é quem anda. A vida está dentro do teu corpo. O teu corpo tem vida porque há vida dentro dele. O teu corpo tem cérebro, massa cefálica, mas o intelecto que está dentro dele não é natural, é algo sobrenatural. O intelecto é onde está a personalidade do ser humano, não é na massa cefálica, no que nós chamamos de miolo. O intelecto está na identidade do ser criado, e isso está no espírito da pessoa. Porque o que nós recebemos de Deus, a imagem e semelhança, foi a personalidade, a condição de pessoa. E Deus é pessoa sem ser carne. E Deus é pessoa sem ter miolo. Deus é pessoa sem ter músculo. Deus é pessoa sem ter coração que jorra sangue nele. Deus é pessoa sem ter pele. Deus é pessoa, ele pensa, ele age, ele sente, ele gosta, ele ama. E Deus é espírito. E é isso que nós temos. Então está no nosso espírito isso. E é isso que domina o nosso corpo. É isso que possui o nosso corpo. É isso que dirige o nosso corpo. Não é o nosso corpo que dirige o nosso espírito, ou é o espírito que dirige o corpo. Agora, se ele for sufocado, o espírito fica neutralizado, apesar de existir. Então essa reflexão para aqueles que conseguiram vir as 5 noites com hoje, é porque teu espírito não está sufocado. Se não houve impedimento de alguém para faltar alguns, simplesmente não veio e ficou em casa porque estava cansado, é porque teu espírito está sufocado. E não é bom sufocar o espírito, porque assim como quando alguém sufocou o Espírito Santo lá no deserto, padeceram. Quando alguém sufoca o seu próprio espírito, você também padece. Então não vamos sufocar nosso espírito, irmãos. Se você tiver a oportunidade de comparecer, se a tua igreja, se a tua congregação, ela disponibiliza para você 5 cultos sequenciais, participe de todos eles. Isso não vai ter prejuízo não, você vai ter benefício. Isso vai ter benefício. Mas vamos lá, igreja, para a reflexão da palavra de Deus. As palavras que nós pedimos para os irmãos refletirem. E dentre essas palavras, eu quero que você fique atento a: não conhecia. Esse é o termo que nós queremos usar como o principal para a ministração que Deus tem nos dado. Igreja, você não conheceu alguém, você não vai identificar essa pessoa. Você pode até ter uma imaginação. Todos nós aqui um dia, em algum momento, chegou alguém e começou a falar de uma pessoa para você que você não conhecia. E ela estava falando dessa pessoa que você não conhecia. Mas você, na sua mente, você gera uma imaginação de como é. Alguém já deve ter falado de um lugar para você que você não conhecia. Mas enquanto a pessoa estava falando, você estava imaginando como era. Assim como o céu, eu e você não conhecemos. Mas quando a Bíblia fala dele, nós começamos a imaginar como ele é. Agora, como que eu vou receber alguém que eu não conheço? Como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Se um dia alguém chegar lá na sua casa para receber algum valor que você está devendo, e o alguém que chega lá que você não conhece, você vai entregar esse valor? Você não vai, meu irmão, porque você não conhece. Se você for pegar alguém em uma estação rodoviária, ferroviária, ou numa estação rodoviária, ou num aeroporto, e você vai lá para pegar uma pessoa que você não conhece, fica fácil?
Você não conhece. Quando chega lá, no meio da multidão que está naquele espaço, você vai saber quem é? Não vai. Olha aí a incógnita que existe. A Bíblia diz que Deus escolheu um homem chamado João. E este homem, ele colocou uma missão. A missão de falar dele e a missão de batizá-lo. E ele não conhecia. E ele não conhecia esse homem. Ele não conhecia esse ser. E aí como é que fica para João essa situação? Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço, mas eu ainda posso falar? Mas eu ainda posso falar de alguém que eu não conheço. Eu vou falar. Mandaram falar dele, eu vou falar. Agora, como é que eu vou batizar? Falar até que eu falo, mas batizar? Amados, nós precisamos ficar atento aos sinais identificatórios. Porque Deus, Ele não nos responsabiliza algo, por mais que inicialmente nós não tenhamos o conhecimento suficiente e necessário, mas Deus não nos manda fazer algo que Ele não dê a identificação plena, para que não haja erro. Deus mandou Samuel ungir um filho de Jessé. Jessé tem 8 filhos. Vocês vão ver a dificuldade de Samuel, não viram? O que Samuel ia fazer? Em vez de esperar a identificação, ele ia cometer um erro. Se Deus não intervém, ele comete um erro. No meio de 8 filhos, inclusive na hora só tinha 7, ele tinha que ungir um. Deus mandou ele ungir um. E quando ele chega lá, os 7 filhos estão reunidos. E aí, como é que eu vou fazer para ungir o rei aqui? São 7, só são 1. Será que Samuel falhou? Será que Samuel falhou? Claro que ele falhou. Ele falhou porque ele ia ungir o primogênito, aquele que ele acreditou que era o escolhido de Deus, e não era o escolhido de Deus. Mas Deus não deixou ele cometer erro. Deus não deixou cometer erros. Então, igreja, nós queremos finalizar essa campanha alertando a igreja para ficar atento a todas as identificações que Deus nos dá acerca daquilo que Ele tem de direção para mim e para você. Aquilo que Deus tem de promessa para mim e para você. Não deixe de perceber a identificação daquilo que é e que vem de Deus para você. Tem muita gente recebendo, pensando que aquilo que está recebendo vem de Deus e não é de Deus. Tem muita gente, muito crente se envolvendo com alguém pensando que é de Deus e não é de Deus. Tem muito rapazinho casando com moça pensando que é de Deus e não é de Deus. Tem muita moça casando com rapazinho pensando que é de Deus e não é de Deus. Tem muita gente pegando um emprego pensando que é de Deus e não é de Deus. Tem muita gente mudando de lugar pensando que é de Deus e não é de Deus. É preciso a identificação. Você tem que esperar aquilo que Deus tem com você, aquilo que Deus tem para fazer por meio de você, aquilo que Deus tem com você, onde quer que Ele tenha isso com você. Você tem que esperar a identificação. João, ele começou a falar deste que ele não conhecia. Ele começou a batizar os que confessavam seus pecados, arrependidos, e ele batizava. Mas João, ele estava no impasse, mas nem por isso ele deixou de fazer a primeira parte daquilo que estava como missão.
batizar os que se arrependiam. Ele estava fazendo a primeira parte, para falar de Jesus, para ministrar sobre ele. Mesmo que você não conheça, pode sair ministrando, não vai ter problema. O problema, irmãos, é batizar a ele. E ele diz: eu não conhecia. Mas só que João estava tranquilo por um ponto: eu não conheço. Mas ele já sabia que estava ali no meio de todos aqueles homens de Israel. Ele já sabia que não era uma mulher. Primeiro ponto, João já sabia que o Messias, que o Salvador não era mulher. Ele já sabia que era homem. Ele sabia, estava no meio de todos os homens que estavam vindo para ser batizados. Vai vir para cá. Por quê? Porque ele me mandou batizar. Então o Messias vai aparecer um dia. Porque ele vai vir, eu não vou procurar ele, ele vai vir para ser batizado. Porque aquele que me mandou batizar, ele disse que ele viria. E ele estava batizando. E a qualquer hora ele esperava que ali aparecesse o Cristo. Agora, quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Irmãos, por que que João, no versículo 29, que é o primeiro, e eu pedi para os irmãos prestar atenção, fixar na expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João identifica agora? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João, ele tinha um aviso identificatório. João tinha recebido uma informação de uma identificação de quem seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado, de quem seria o Messias. E ele estava tranquilo, por isso que ele ia batizando. Se arrependesse com a pregação dele, ele estava batizando. Mas quando o dia chegou, Jesus, ele viu o sinal, ele viu a identificação. E João, ele diz qual era a identificação: sobre aqueles que tu viram descer o Espírito Santo. Ah, mas eu não... Que Espírito Santo? Como é o Espírito Santo? É suficiente, igreja. O Espírito Santo desceu e falou: como é o Espírito Santo? Como que eu vou saber que o Espírito Santo está descendo, está envolvendo alguém, está entrando em alguém, se é invisível? Não dá para saber, igreja. Só que Deus não deixa a mensagem incompleta. Deus disse: olha, é sobre aquele que tu vires, vê com os olhos naturais de João. Não era uma imaginação. A natureza de João, até a natureza humana de João, ia ver com seus olhos naturais. Sobre quem tu vires descer o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é invisível, ele é Espírito. Mas ele vai descer em forma de uma pomba. João, quando tu estiveres batizando, entre os que tu estás batizando, não vai ser o último que tu vais batizar, mas vai ser alguém, depois de ter batizado já milhares. Quando tu estiveres batizando, alguém daquele que tu estás batizando vai descer sobre ele. Ou seja, vai vir do céu o Espírito Santo. Só que você vai perceber que o Espírito Santo está descendo sobre aquele. Sobre os outros não estava? Estava não. Por incrível que pareça, João estava batizando pessoas que se arrependiam, confessavam seus pecados, mas não estavam recebendo o Espírito Santo. Ninguém ia receber o Espírito Santo a partir daquele momento da pregação de João, antes de Jesus. Depois da ministração de João, ninguém receberia o Espírito Santo antes que Jesus recebesse. E ele estava, quando ele começou ali, irmãos, que levou Jesus à água, que ele viu ali, o Espírito Santo desceu. Aí ele leva Jesus à água. Agora está identificado: eu vou batizar, isso aqui é o que vai batizar com o Espírito Santo. Desce o Espírito em forma de pomba. E ele vai descendo, descendo, descendo.
E de repente entra João. Algo visível tornou-se visível em forma de pomba, e entra sobre Jesus, e entra em Jesus. E João olha e vê aquele negócio. Aquela pomba entrou, e quando ela entra, fica por dentro, ele não vê mais. E ele continua observando. Sabe por que João continua observando, irmãos? Você pode dizer, pastor, eu não encontro nada disso na Bíblia, que João teve que ficar observando. Teve que ficar observando, porque a Bíblia diz o seguinte: sobre aquele que tu vires, descer o Espírito Santo e pousar e permanecer. Não ia só vir, entrar, sumir e depois sair, ser visível e subir. Viria e ficava, e permaneceria. João só viu a entrada, saída nunca mais. Pastor, mas em nós é possível que não permaneça. Pastor, e o Espírito Santo também, quem recebeu, permanece? Vai depender. Em Jesus permaneceu, porque Jesus não se desviou, Jesus nunca pecou, Jesus nunca entristeceu o Espírito, Jesus nunca expulsou o Espírito dentro dele. Não. Então o Espírito encontrava sempre guarida, o Espírito encontrava sempre aceitação, o Espírito encontrava sempre satisfação, porque aquele corpo era puro e santo e queria continuar puro e santo, nunca se envolveu com pecado nenhum, nunca rejeitou a presença do Espírito Santo, nunca entristeceu o Espírito Santo. Ele tinha razão para permanecer. Só que não é assim na vida de todo crente. Tem crente, irmão, que até recebe, tem crente que até o Espírito está um tempo nele, mas tem crente que o Espírito não permanece. Tem crente que o Espírito Santo tem que sair, porque ele não encontra mais aconchego nem guarida ali, ele não encontra mais aceitação, ele encontra rejeição, ele encontra uma expulsão. E na hora que o Espírito Santo sai da vida do crente, sabe quem está saindo também? Jesus, que está habitando ali. Pastor, isso é possível? Quem aqui já leu a carta, a 7ª carta de Apocalipse? Quem já leu a carta de Laodiceia aqui? Escrita, alguém já leu? O que é que se encontrará no capítulo 3, versículo 20? Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Opa, vamos falar, pode falar mais alto. E aquela igreja não era uma igreja aqui de Cristo? Não era uma igreja que tinha o Espírito Santo que habitava nela? Mas como é que Jesus está de fora? Se Jesus está de fora é porque o Espírito Santo já não está mais dentro. Já tinham expulsado o Espírito Santo de dentro dela, não tinha mais o Espírito Santo daquela igreja. Jesus estava de fora insistindo para voltar, porque ele estava cheio de piedade, porque sabia que era uma igreja que ia para o inferno, uma igreja onde foram batizados, uma igreja onde todo mundo foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma igreja que era conhecida como uma igreja cristã, uma igreja onde eles continuavam defendendo a sua identidade de cristão, uma igreja onde eles se orgulhavam de serem cristãos, uma igreja onde eles se reuniam como nós e ofereciam culto, uma igreja que se reuniu como nós e oravam, uma igreja que se reuniu como nós e cantavam, uma igreja que se reuniu como nós e pregavam. Mas era uma igreja que estava sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava permanecendo. Tinha descido, tinha habitado, mas agora estava expulso. E o Senhor Jesus, que é quem morreu na cruz,
que é quem vai em busca de vidas. O Espírito Santo só convence, mas quem caça vida, quem busca vida, quem traz vida é Jesus, porque foi Ele que derramou sangue. O Espírito Santo foi expulso, foi. Agora Jesus entra em ação. Eu vou tentar voltar para dentro dela. Eu quero salvar, eles estão perdidos. Eu quero voltar para dentro destas vidas. E a Bíblia diz que ele estava batendo na porta dos corações. Eis que estou à porta e bato. Se ele estava batendo é porque ele estava de fora. Se ele estava de fora depois de ter estado dentro é porque ele foi expulso. O pecado expulsa Jesus de dentro. O pecado expulsa o Espírito Santo de dentro. Quando esse pecado continua sendo repetitivo, não é da primeira vez, do primeiro pecado, mas se o pecado ele der sequência, e o pecado for agradável ao coração do pecador, e o pecador começar a trazer para dentro de si só indecência, imoralidade, fornicação, maldade, vícios, ele vai encher o coração de porcaria. Aí não dá para o Espírito Santo estar ali. Já não estão mais ouvindo o Espírito Santo, já não estão mais dando atenção ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo orienta já não vale mais, e a pessoa está atolada no pecado, prazerosa no pecado. Então ele vai ter que sair, porque estão convidando ele a sair, irmãos. Irmãos, visitas indesejáveis, você quer que ela saia. Pessoas que você tem no convívio seu, que já não lhe dá mais satisfação, prazer, você quer que ele saia. Se você é o dono da casa, você vai fazer de tudo para que ele saia. Se você tem visitante, que depois ele começa a lhe cansar, você não quer mais ele lá. Só que o problema da igreja de Laodiceia é que quem estava lá, que eles se sentiram incomodados com ele, foi o Espírito Santo e o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi expulso, mas ele não desiste. A maravilha é que Jesus não desiste. E cada pessoa da Trindade tem a sua ação no tempo. A ação de salvar, a ação de buscar vidas, a ação de trazer pessoas é de Jesus. A ação de convencer do pecado é do Espírito Santo. A ação de dirigir é do Espírito Santo. Mas se eu já não quis mais a direção, o Espírito Santo não tem mal que dirigir. Então ele sai. Aí Jesus vai entrar em ação, ele vai buscar de novo. Mas isso não quer dizer, irmão, que porque ele vai buscar de novo, as pessoas vão querer de novo. Tem muitas pessoas que não querem mais Jesus de novo. E nós conhecemos no dia a dia da nossa existência como cristão, pessoas que foram bênçãos, receberam o batismo nas águas, receberam o batismo do Espírito Santo, foram instrumentos de Deus, tinham o Espírito Santo dentro, expulsaram, se desviaram, ficaram no mundo, se entregaram ao mundo, se entregaram à desgraça do mundo, rejeitaram a tentativa de Jesus de voltar para dentro, não quiseram mais, não abriram a porta e morreram nos seus pecados. E aí? Vai para o céu mesmo assim? Claro que não, igreja, claro que não. E por isso é que Jesus veio ao mundo, é porque seu povo tinha se desviado, é porque o povo do mundo tinha se desviado, estavam distantes, estavam separados, e ele sabia que ali era uma condição de condenação, de juízo eterno, e ele veio para mudar esse quadro, ele veio para resgatar. Está resgatando todo mundo? Não, porque as pessoas estão recusando, não é por falta de poder, não é por falta de interesse, não é por falta de amor, é por falta de interesse do povo de querer voltar para Jesus. Mas ele está batendo a porta de quem está afastado, de quem está distante. Mas você que está aqui, irmãos, o Espírito Santo está dentro de você. Ei, não entristece ele não. Dá alegria ao Espírito Santo, manifestando a alegria que o Espírito Santo faz dentro de ti, produz dentro de ti. Oh, meu Deus. Eu não conhecia, agora vai batizando, de repente
tem alguém que o Espírito Santo vem em forma de pomba, está nele, aí ele grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E está identificado o Messias, o Salvador, o Cristo. Mas mesmo assim João tinha que batizar, ainda que recusar batizar, porque agora ele sabia que ali estava o soberano. Amados, mas essa identificação já foi na inauguração do novo templo, mas essa identificação estava lá atrás. Como é que o povo judeu rejeita se tem a identificação do Cristo? A Bíblia diz através de Isaías que o Filho se nos deu, o menino nos nasceu. Isso é um exemplo, isso é uma identificação. E está sobre ele um principado. Ele será conselheiro, ele será maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso não são títulos de divindade. E os judeus sabiam muito bem disso, é título de divindade. Que Deus, ele se encarnaria, e que ele viria num corpo humano, e da forma que qualquer criança vê ao mundo, ele viria apenas a fecundação, que era diferente. E depois é dito um outro sinal: esse menino ele vai ser gerado dentro de um útero de uma virgem conceberá e dará um filho. Há outra identificação, e o seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Está identificando que viria alguém em forma humana, mas que era Deus. Tem mais identificação, tem muitas outras. A Bíblia diz até onde ele nasceria. Lá em Miqueias é dito que ele nasceria em Belém, da Judeia. E tu, Belém Efrata, posto que és a menor das cidades da Judeia, mas tu, ela deixaria de ser considerada pequena, porque nela nasceria o Salvador do mundo. Uma identificação aonde ele nasceria: na cidade de Belém, na região da Judeia. Irmãos, estava escrito, estava tudo escrito, identificado, escrito, não dá para você. E os judeus reconheciam tudo isso. Aí João, irmãos, nesse primeiro capítulo, ele diz: ele veio para o que era seus, mas os seus não o conheceram. Como é que eu não conheço, irmão? Se eu estou com os sinais, se eu conheço os sinais, como é que eu não conheço? Eles simplesmente rejeitaram, mas os sinais eram claros. Havia a identificação de que aquele que eles estavam pedindo a crucificação era verdadeiramente o Cristo, nascido de uma virgem, nasceu na cidade de Belém, da Judeia. Sinais claros, ele é Deus. E como é que rejeitaram? Mas a maravilha que diz: olha, ele se manifestou nas trevas. Que trevas eram essas, irmãos? Você está pensando que é a noite? Não, era trevas da incredulidade, da rebeldia, da aliança com o diabo. O mundo tinha aliança com Satanás. Os judeus quebrou a aliança com Deus e tinha uma aliança com o diabo, com Satanás. Porque quando você quebra a aliança com as escrituras sagradas e você adota outro padrão, você está quebrando a aliança com Deus e fazendo aliança com as trevas. Jesus se manifesta no mundo incrédulo, no mundo em trevas, no mundo aliado a Satanás. Mas a Bíblia diz que as trevas não prevaleceram sobre ele. Satanás não prevaleceu sobre ele. Porque mesmo Satanás dominando pela incredulidade, pela rebelião, a humanidade, Jesus foi resgatando, foi libertando. Ele é o libertador. Ele é aquele que liberta, é aquele que livra. Agora eu quero que a igreja preste atenção num texto onde... Vamos terminar, igreja. Quando quando João começou a pregar, inicialmente, os religiosos, os líderes judeus, os fariseus, os sacerdotes que eram saduceus,
mandaram uma comitiva de sacerdotes e de levitas até João Batista. E quando chegaram em João Batista, eles começaram a perguntar: ei, quem és tu? Porque João estava atraindo multidões para o Rio Jordão e batizando. Então quem és tu que está fazendo isso aí? Por que está batizando? Quem és tu? Tu és o Cristo? A Bíblia de João não hesita em dizer: eu não sou o Cristo. Então quem és tu? Tu és Elias? Não sou Elias. Tu és o profeta? Não. Pois diz logo quem é, porque nós temos que levar uma resposta ao chefe que nos mandou. Caifás nos mandou aqui e nós precisamos levar uma resposta. Você tem que dar a resposta. João diz: diga lá que eu sou a voz que clama no deserto. Estava profetizado, é um sinal, é uma identificação. Venha o profeta antes, na semelhança de Elias. Estava ali João Batista na semelhança de Elias. Os caracteres de João Batista eram igualzinho de Elias. Ele era um outro homem, mas os caracteres proféticos eram o mesmo. Agora, eu quero finalizar, irmãos, com o termo. Eles perguntam: tu és o Messias, o Cristo? Não. Tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Foi muito bem lembrado ontem o artigo que antecede o nome. E esse artigo ele é definido. Tu és o profeta? O que é que tem de diferente? O profeta? Elias era um profeta. Eliseu era um profeta. Mas o profeta sem nome, identificando alguém que não tem nome? Não, esse profeta tem nome sim. Tu és o profeta? Igreja, se você for para Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, lá Moisés falando para aquele povo, na hora que chega já o final da caminhada de 40 anos, ele reúne o povo à margem do Rio Jordão, nas proximidades ali do Rio Jordão, já para entregar a terra prometida. Moisés, Deuteronômio significa a segunda lei. Ele escreve tudo de novo, as leis de novo. E ele diz para aquela multidão: olha, Deus vai levantar dentre vocês um profeta semelhante a mim. Agora, a este profeta vocês vão ouvir. E o que é isso? Isso é uma identificação de que viria alguém que teria também em si a primazia profética. Ele é o profeta. Isso era um apontamento para Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, o guia. Quando Moisés diz semelhante a mim, Moisés está falando de um legislador. Moisés era o legislador do Velho Testamento, Jesus é o legislador do Novo Testamento. Quando Moisés diz: o profeta semelhante a mim, não só é alguém que profetiza, não é só alguém que tem uma mensagem de direção, não, ele também teria a lei da nova aliança, está apontando para Cristo, para Jesus, para o Senhor, para aquele que governa, para aquele que lidera, para aquele que cria as leis para reger um novo povo. Porém os judeus, sabendo que estava escrito, sabia que vinha o profeta, que é sobre todos os profetas, que é o que tem a profecia final, que é o que tem o Apocalipse, que é aquele que tem o fechamento de todas as coisas, que é aquele que tem a lei final, a lei da nova aliança, a lei da graça. Mas eles não conseguiram identificar, vendo Jesus, e mataram. Por quê? Porque tinha uma aliança com as trevas. Irmão, sabe por que tem pessoas que não aceitam Jesus? Até o Espírito já está incomodando e a pessoa tem vontade, mas não decide. Porque tem uma aliança com as trevas, tem uma aliança com o pecado. Sabe por que tem pessoa que não se liberta nunca? Continua na escravidão? Porque tem uma aliança com as trevas. Tem uma aliança com as trevas.
E não se toque de que aquela aliança com as trevas é o fim da sua vida, é o seu juízo final. Igreja, não podemos ter aliança com as trevas, porque a luz, ela detona as trevas, a luz destrói as trevas. Jesus é soberano, é superior ao diabo. Jesus, se você quiser, ele destrói as obras do diabo que ainda domina a sua vida. Às vezes é um pensamento, é um desejo, é um sonho, é uma vaidade, é um relacionamento que é trevas e está impedindo de você ser livre. E quem é livre vai para onde Jesus está. Quem é livre tem sede de adorar a Deus. Quem é livre gosta de culto. Quem é livre tem prazer de cultuar a Deus. Quem não é livre não, igreja. Quem não é livre vai por ocasião, vai porque está sofrendo, vai porque está em aperto, vai porque está em situação difícil, vem atrás apenas do benefício. Mas quem é livre, independente do estado em que esteja, vem cultuar ao Senhor, tem prazer de cultuar ao Senhor, nada impede. E ainda tem autoridade para repreender os impedimentos. Ai, meu Deus. Igreja, essa campanha tem o propósito de tornar crentes que ainda estão escravos livres. Essa igreja tem um propósito de fazer você entender que o Messias já te purificou e ele é para estar dentro de você. Essa campanha tem a missão de dizer para você que o Espírito Santo tem que vir, entrar e ficar e não mais sair. Essa campanha tem o propósito de fazer você entender que mesmo que os deles, que os judeus rejeitaram, mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. E você recebeu, e você creu no nome dele, então você é filho. E quem é filho gosta da casa do pai. Irmãos, eu gostava tanto da casa do meu pai, tanto, e quando eu me comprometi, eu fui morar na casa do meu pai. Aliás, eu nem saí, eu levei a mulher para morar na casa do meu pai. Eu nem saí, só para buscar ela, morar na casa do meu pai. Mas eu gostava tanto, mas como ela não era filha, não era a mesma coisa. E ela insistia que a gente tinha que morar na outra casa. Aí nós fomos morar na outra casa. Mas eu gostava tanto que eu fui morar vizinho, que a casa ligava a outra, que tinha uma porta para ligar a casa a outra. Gosto do pai ou não gosto da casa do pai? Hã? Sabe que esse filho gostava da casa do pai? Depois ele disse, não, mas aqui ainda não está dando certo, está com a mesma casa. Aí eu fui morar vizinho. Só não tinha ligação da porta com parede e parede, mas assim, se ligava. Aí foi olha para eu gostar tanto da casa do pai, que o pai ia lá para minha casa. Botei o nome de um filho meu, o nome do meu pai. Gosta do pai ou não gosta? Aí o pai mostrava que gostava do filho, que descia lá em casa, pegava o filho que tinha o nome dele e trazia no braço para casa dele. Tá aqui, ó. Cadê? Pronto, aqui, ó. Meu pai ia buscar ele no braço, lá em casa. Era longe não, irmãos, é vizinho, onde mora meu filho mais velho hoje. Ele pegava e levava para casa dele, depois ia deixar. Um dia tinha descido assim uma rampa, um dia ele escorregou, caiu, mas não soltou o neto. Saiu de joelho rasgando no chão, mas não soltou o neto. Só para concluir, irmão, será que esse filho gostava da casa do pai? No dia que papai faleceu, eu fui morar na casa do pai. Voltei a morar na casa do pai. Então ame a casa do pai. Aqui é a casa do pai celestial. Ame, 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 ame. Quer estar aqui, não quer sair. É melhor do que a sua casa. É melhor do que a casa do meu pai natural, porque é a casa do meu pai espiritual. E a Bíblia me garante que aquele que creu, aquele que recebeu a ele porque creu, ele o tornou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, queira o diabo ou não, mas eu sou. Queira Satanás ou não, mas eu sou.
porque o Senhor me assegura com a sua palavra. E eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio. E não é à toa que eu gosto de estar nos cultos. É 7 dias da semana, é 7 cultos que eu estou presente. Pronto, porque no dia que não tem aqui, eu estou nas congregações. E é prazer, irmão. Não cansa, eu não me enfado. Se eu disser para os irmãos que está nos cultos, me enfada, eu estou mentindo. Não me enfada, muito pelo contrário. Se tinha algum enfado de algum serviço natural que eu fiz, desenfada ligeiro quando eu já estou saindo para cá. Não tem enfado, irmão. O enfado é o sufoco da sua frieza, do seu desinteresse pela presença da carne de Deus. É o sufoco de você ocupar o tempo de Deus com coisas naturais. É o sufoco de você colocar coisas naturais mais importantes do que as coisas espirituais. Isso é que é, irmãos, frieza, sufoco. E o teu espírito fica ali morno. E morno, se cair na boca de Jesus e entrar no estômago dele, ele vomita. Porque ele disse para a igreja de Laodiceia: bom que tivesse frio, ou então pegasse fogo, porque morno eu vou vomitar vocês. Então não seja crente morno, seja crente avivado, irmãos. Não deixe de estar na casa de Deus. Se tem a oportunidade de estar na casa de Deus, para estar em casa, fazendo o quê? Naquela hora do culto. Aí você vem, quando você voltar para casa, a tua casa está melhor ainda. O aconchego da noite vai ser melhor ainda. Mas se você não vem, você vai ter uma noite ruim para danar. As minhas noites são boas porque eu estou nos cultos, irmãos. Mas eu durmo bem. Eu não tenho noite mal dormida. Deito e durmo. E eu durmo a hora que quero. Mas eu não quero dormir toda hora. Mas eu durmo bem. Estou com 57 anos. As minhas noites de todos os dias desses anos foram noites boas. Eu deito e durmo. E acordo porque o Senhor me sustenta. Guarde no seu coração os propósitos da campanha. Pegue com a mensagem integral que ela começou na quarta-feira e finalizou hoje. Leve para casa a tua vitória, a tua conquista. Cadê os cantores? Aleluia. Agora é hora dos cantores. Nós vamos ficar de pé, igreja. E quem quer receber unção, imposição de mãos, voltar para casa com a tua bênção, com a tua vitória, com o teu renovo, com o teu avivamento, com a tua restauração, com a tua libertação, com a tua cura, é hora. Porque vai ter imposição de mãos, vai ter, amados, unção em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Pronto, aqui o óleo, os presbíteros, evangelistas já podem ir ungindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Creia, irmão, venham crendo, não venham em meio termo não. Venha crendo que você vai alcançar a sua vitória. Pode começar aí a louvar em nome de Jesus. Não deixe ungir ninguém que está de pé aqui no altar. Unja a todos. E vai decretando a vitória, vai decretando a bênção. Saber do passado, triste e sofredor. Sigo para frente, tudo é diferente, tudo é bem melhor. Foi lá no Calvário que os meus pecados Cristo apagou. Hoje sou lavado com precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus.
poderoso. Responde a tua igreja com poder, com glória, Senhor. A tribulação pode me cercar, clamo por Jesus. A doença vem para me entregar, clamo por Jesus. Confirma hoje, Senhor. Quando o tentador quer me devorar, clamo por Jesus. E a tua unção, Deus, que está representada no olho desta noite, sempre possa de cada vida aqui diante do altar. em nome de Jesus. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Aleluia! Glória! Santo Deus maravilhoso! Deus poderoso! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Melhor final do que o começo, porque o final não me interessa saber do passado, triste e sofredor. Exaltado seja teu nome santo e poderoso. Para Deus, frente, Jesus, muito obrigado pelas tuas respostas. tudo é bem Obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela manifestação da tua presença. Calvário, Deus dos pecados, Cristo apagou. Hoje sou lavado com precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. A tribulação pode me cercar, clamo por Jesus. A doença vem para me entregar, clamo por Jesus. Quando o tentador quer me devorar, clamo por Jesus. O crente fiel sempre vencerá, em nome de Jesus. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem
tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada, preciso de Jesus. Preciso de Jesus para viver, preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte, preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer, preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada, preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, sem Ele não sou nada, preciso de Jesus. Aplausos para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tome seus lugares, só enquanto nós vamos ver o relatório, a programação da semana.